Oiê, pessoas! Me perguntaram no vídeo se eu já tive problema com alguma cafetina, então eu vou falar nesse vídeo sobre esse tema. Já há muitos anos atrás, né, fazia pouco tempo que eu tinha caído na rua, e era assim, eu pagava rua por uma cafetina, só que como ela descia pra rua, ela era viciada em crack, ela roubava muito, aí teve um cliente que ela foi roubar, que ele ameaçou ela de morte, então ela não pôde mais ficar descendo na rua, então ela deixou, sabe? Aí eu fiquei, né, sem pagar, sem proteção. Então, logo depois desse tempo, a filha de outra cafetina foi fazer fuxico meu pra ela, né? Pra essa outra cafetina, já tô falando de outra. Como eu tava sem proteção de nada, né? Aí essa cafetina desceu e deu uma mãozada no meus peitos. Deu um tapa no meus peitos que eu fui no inferno e voltei. Só que nesse período eu tava namorando com um bofe que ele era babadeiro. Só que tudo bem, eu não falei pra ele porque eu não queria meter ele nesse rolo, né? Mas eu poderia ter botado ele na onda dela. Só que eu não botei. Aí uma colega minha, né, que trabalhava na rua aqui, eu foi falar pra ele que essa cafetina tinha feito isso comigo. Eu não pedi pra ela fazer isso, não. Ela fez porque ela queria ver o circo pegar fogo. Então ele foi lá, ó. Anarquizou com ela, disse pra ela não triscar mais o dedo em mim. Só que uma semana depois, ele, o bofe que eu tava tendo um caso, um namorico, né? O idiota foi preso uma semana depois desse acontecido, né? Eu vivi alertando ele, pra ele se aquietar. Aí foi que essa cafetina fez. Ela encheu o carro de marginal, jogou o carro em cima de mim, né? Ela falou: tu foi botar teu bofe na minha onda? Se eu descer agora aqui com esse monte de bofe aqui e acabar com a tua vida, como é que vai ser? Aí eu peguei e expliquei pra ela, né? Eu nervosa, né, mano? Com medo daquela ruma de bofe descer e me quebrar ali. Eu falei: mulher, não fui falar pro meu bofe que você tinha me batido, não. Quem foi falar isso foi a fulana. Eu não pedi pra ela fazer isso. Entendeu? Então ela viu que eu tava falando a verdade, então ela não deixou os marginal descer pra me quebrar. Mano, mas se eles tivessem descido ali, eu acho que eu não tava nem vivo mais, entendeu? Tudo bem. Aí ela foi embora com esse carro cheio de marginal. E eu fiquei na rua, né, desprotegida, né? Porque o meu bofe tinha sido preso. A minha outra cafetina que eu pagava, ó, não pôde mais descer na rua, porque nela tava ameaçada de morte. Enfim, passou-se um pouquinho de tempo depois. Aí outra bicha pegou, foi dizer que eu tava na rua com uma tesoura atrás dessa cafetina. Aí foi, ela me pegou lá numa praça, eu tava sentada numa praça, aí veio ela e outra cafetina junto, que elas só andavam juntas, elas duas. Eu não vou falar nomes, mas acho que quem me conhece das antigas vai saber de quem que eu tô falando. Aí ela foi e me quebrou na pracinha, sabe? Me bateu e tudo. Só que eu não reagi por quê? Porque ela tava com essa outra cafetina e essa outra cafetina, ela era boa de briga, sabe? Ela brigava que nem macho. Eu falei: não, se eu reagir, as duas vão me matar aqui. Tudo bem. Aí passou-se isso, né? Aí depois a gente se resolveu. Aí essa outra cafetina, porque ela era assim, como essa cafetina que me bateu, ela era magrinha, ela não tinha força pra se atracar, ela sempre andava com essa outra. Ou então ela enchia o carro de marginal, entendeu? E elas as duas só andavam juntas. Aí quando ela queria dar em alguma bicha, ela ia, dava na bicha, se a bicha reagisse, essa outra já pulava. Ou quebrava a bicha, ou cortava, entendeu? Elas eram desse jeito, elas duas. Só andavam grudadas. Então, depois de um tempo, né, que eu tinha passado por tudo isso, aí elas me deixaram em paz, né? Viram, né, Mona, que eu não representava perigo pra elas, que eu não, sabe? Aí pouco tempo depois, essa outra cafetina que era boa de briga, eu pedi pra ela fazer a linha pra mim pra São Paulo, sabe? Aí elas duas foram me deixar no aeroporto. Aí pouco tempo depois elas foram bater na casa da cafetina que eu tava em São Paulo, né? Uma foi me cobrar, né? Porque ela tinha feito a linha pra mim. Aí eu fiz a cafetina, a minha outra cafetina, dar R$ 1.000 pra ela, né? Pra mim ficar pagando ela depois. Aí ela mandou outra menina e mais outra menina. Foram três. Aí cada uma das três a gente deu R$ 1.000, cada uma pra ela, né? De presente por ela ter feito a linha, né? Só que a minha cafetina de São Paulo falou assim pra mim: olha, vocês não são obrigados a dar dinheiro pra ela, não. Vocês querem dar?
Só que eu falei: "Não, um dia eu vou precisar voltar pra minha cidade. Se eu voltar e não fizer a linha pra bicho, eu tô, ó". Porque assim, mano, quando você precisa da rua, você tem que engolir certo sapo, entendeu? Então nessa parte eu sempre usei a inteligência, né? Então muita coisa que eu já aguentei na vida de outras travestis na rua foi porque eu precisava voltar pra esquina, porque senão, meu amor, eu tinha riada louca babado, entendeu? E isso faz muitos anos, eu era muito novinha ainda, entendeu? Eu sei que foi, aí a gente deu, aí dito e feito. Quando eu voltei pra minha cidade, né, de São Paulo, quem tava me esperando na rua? Estas duas cafetinas. Ai, aí me abraçaram, disseram que eu tava bonita, que eu tava magra, que eu tinha emagrecido, que eu tinha botado silicone no meu quadril tinha ficado muito grande, né? Aí como eu emagreci, deu uma desinchada, ela falou, ai mulher, ficou lindo teu corpo, agora desinchou, não sei o quê. Não se preocupe, que a gente não vai deixar ninguém mexer com você. Né, elas cumpriram o que prometeram, não precisei pagar a rua nem nada, então de certa forma a gente acabou se resolvendo, né? Porque eu tive que engolir sapo. Engoli sapo, apanhei, né, de uma delas, enfim. Porque você pagava a rua e para elas resolverem os teus problemas, sempre elas queriam um presentinho, um dinheirinho a mais. Então trabalhar em rua naquela época era desse jeito, entendeu? Elas criavam ali umas treta com você para elas poderem resolver e sempre te cobrar mais um dinheirinho a mais, né? E uma dessas cafetinas, que eu não vou falar que era boa de briga, ela teve um fim horrível, sabe? Mas assim, apesar dela ser mafiosa, apesar dela ter feito muita coisa ruim, de certa forma eu tinha até uma simpatia por ela, sabe? Porque depois desses ocorridos todo, ela não deixava que ninguém mexesse comigo, ela sabe? Então, de certa forma, eu tinha uma simpatia por ela, né? Mona, elas eram tão mafiosas de um jeito que uma delas foi dizer que eu fumava crack, sendo que na época eu não usava droga nenhuma. Eu só bebia, né? Eu bebia muito na rua, né? Mas nunca tinha usado. Eu fui usar droga em São Paulo e era cocaína. Eu nunca fumei pedra, sabe? Nunca gostei de fumar cigarro, nem maconha, essas coisas, entendeu? Então, o que elas podiam pegar pra te prejudicar, elas faziam. Elas jogavam em cima de você e ficava por isso mesmo, né? Então era babado, viu? Muito babado, bicho. Muito, muito, muito mesmo. Você tinha que ter muita precisão de estar ali, porque senão você não aguentaria, não. Não aguentaria. Era muita máfia, era muita conversa, era muito atraque. Isso, mona. Era muito fuxico. Você não podia falar isso, que virava isso. E você apanhava, mesmo você estando com a razão, e ficava por isso mesmo, né? O que, é que você ia fazer? Você precisando de estar ali na esquina, né? Quase todo dia, sem proteção de ninguém. Até mesmo se você pagasse para alguma delas, vinha outra, te batia e falava: pode dizer para sua cafetina que foi eu que lhe bati. Porque você fez isso, isso e aquilo. Sem, né, a pessoa ter feito de fato. Porque é aquela história, né? Até você provar que focinho de porco não é tomada, você já tem levado, ó, uma coça babado. Então é esse. Esses foram os problemas que eu tive, né? Com cafetina na rua. Mas isso faz muitos e muitos anos. Depois disso, nunca mais eu paguei roupa pra ninguém. Eu sempre desci sem atrapalhar o caminho delas, nem elas atrapalharem o meu. Até porque eu era colocada, só vivia drogada na rua, então elas já falavam, ai, mano, deixa essa doida aí, sabe? E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta, curtam, dê like, muito like, se inscreve. E é sobre, e daqui a pouco eu volto pra contar mais historinhas.